Pensa só, e se o maior feito de um gênio do futebol não fosse só talento, mas na verdade uma verdadeira aula sobre como a gente pode criar a nossa própria realidade? É isso que a gente vai investigar hoje, a jornada do Romário em 94, mas por um ângulo bem diferente. Olha, o que o Romário fez na Copa de 94 foi algo que foi muito além do esporte, sabe? Não era só talento, não era só técnica, era como ver uma força da natureza ali em ação. A grande pergunta que fica é, que força era essa? E mais importante, o que isso pode ensinar pra gente sobre criar a nossa própria realidade? Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa voltar lá para 1994. Pensa no cenário. O Brasil já estava há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. 24 anos! A pressão era simplesmente absurda. E todo esse peso, essa expectativa, caiu praticamente inteira nos ombros de um cara só. Imagina só a pressão da torcida, da imprensa. Era uma coisa gigantesca. Mas em vez de se abalar, o Romário cresceu com isso. A atuação dele foi tão, mas tão dominante que parecia até coisa de outro mundo, sabe? Era como se ele estivesse escrevendo o roteiro do jogo ali na hora. Então, para a gente tentar entender esse fenômeno, a gente vai usar uma lente que vai um pouco além do futebol. Vamos falar de um conceito que talvez alguns já conheçam, a lei da atração. De um jeito bem simples, o que essa lei diz é o seguinte: aquilo em que a gente foca, as nossas crenças, a nossa energia, tudo isso molda ativamente a realidade que a gente vive. Ou seja, nossos pensamentos e sentimentos não são só coisas que acontecem na nossa cabeça. Eles são, na verdade, ferramentas que criam a nossa experiência. E o primeiro pilar dessa lei é uma coisa fundamental: clareza. Não adianta nada ter um desejo vago, meio genérico. A gente precisa ter um alvo específico, cristalino. E nesse ponto, a intenção do Romário era de uma clareza absurda. Ele não queria só jogar bem, entende? O alvo dele era duplo e super específico. Primeiro, ganhar a Copa. Segundo, ser eleito o melhor jogador do mundo. Ponto. É essa precisão que começa a alinhar toda a energia numa única direção. E aí que entram aquelas declarações famosas do Romário, né? Quando ele chegava e falava na lata: eu vou ganhar a Copa. Muita gente na época via isso como marra, como arrogância, mas se a gente olhar por essa lente da lei da atração, o que ele estava fazendo era outra coisa. Era emitir um sinal, sabe, um sinal claro, potente, que programava não só a mente dele, mas todo o ambiente ao redor para o sucesso. Isso já nos leva direto para o próximo ponto, que é a energia por trás dessa intenção toda. A gente vai dar uma olhada mais de perto naquilo que muitos chamavam de prepotência e entender como, na verdade, era um ingrediente essencial para o sucesso dele, uma crença inabalável. Aqui a gente tem uma distinção que é crucial. Prepotência, arrogância, isso é frágil, tá focado no ego. Agora, a crença inabalável que o Romário tinha era outra parada. Era uma certeza que vinha de dentro, que não se abalava com crítica, com dúvida. O foco era total no resultado. Não era sobre parecer bom, era sobre ser o melhor. O ponto-chave é exatamente este. O estado emocional dele, a vibração, era de confiança pura. Enquanto talvez outros jogadores entrassem em campo com aquele medinho de errar, ele não. Ele entrava com a certeza de que ia acertar. E o mais incrível é que, de alguma forma, o jogo, as oportunidades, a bola, tudo parecia responder a essa energia, a essa confiança absoluta. E as próprias palavras dele mostram um outro conceito importante aqui, o alinhamento. Ele sacou que o estado emocional dele era a chave para a performance. Para ele resolvê-la no campo, ele precisava estar bem com ele mesmo, estar feliz, estar leve. Ele priorizava isso porque sabia que era daí que vinha a força dele. E toda essa mentalidade foi colocada no teste de fogo, o teste definitivo. Aquele jogo de vida ou morte contra o Uruguai nas eliminatórias de 93. Foi ali, naquele jogo, que a gente viu a maior demonstração do poder de manifestação dele. Vamos só lembrar o cenário. Era desesperador. O Brasil corria um risco real de ficar fora da Copa pela primeira vez na história. E o Romário, ele estava brigado com a comissão técnica, estava fora da seleção, foi chamado de volta assim como a última esperança. E o que ele fez? Não só aceitou o desafio, ele foi lá e prometeu a vitória. Ele praticamente narrou o que ia acontecer antes de a bola rolar. E essa tabela aqui mostra essa conexão de um jeito brilhante. Os momentos mais importantes daquele jogo histórico se encaixam como uma luva nos princípios da lei da atração. Vamos passar por cada um deles. Primeiro, a promessa. Aquilo não era só da boca para fora, não era só marra,
Era visualização criativa no nível máximo. Ele não estava esperando para ver o que ia acontecer. Na mente dele, a vitória já era um fato consumado. Ele já tinha vivido aquele sucesso todo antes mesmo de entrar em campo. Depois, a calma. Pô, tenta imaginar a cena. Maracanã com mais de 100.000 pessoas, um país inteiro roendo as unhas de nervoso, e o Romário, que era o foco de toda essa pressão, parecia o cara mais tranquilo do estádio. Isso é o que a gente chama de resistência zero. Não tinha dúvida, não tinha medo, era só um alinhamento perfeito entre o desejo dele e a crença de que aquilo ia acontecer. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece não é a história de um jogador que teve sorte. De jeito nenhum, o que a gente vê é a história de um arquiteto, um cara que construiu o próprio destino. A lição que fica disso tudo é muito poderosa. A dúvida, sabe, ela é o que mais atrapalha. É como uma interferência no sinal. O Romário, naquele momento, era um canal limpo, sem ruído. O desejo era claro, a crença era total, então o resultado se tornou praticamente inevitável. Ele quis, ele acreditou e por isso ele recebeu. Dá até pra gente resumir tudo isso num passo a passo, no que a gente pode chamar aqui de um método Romário. Primeiro, definir o alvo com clareza total, sem nenhuma brecha para dúvida. Segundo, vibrar na certeza da vitória, sentir aquilo como se já fosse real. Terceiro, alinhar a emoção, ou seja, estar bem, porque isso é o combustível. E por último, o quarto passo, manifestar o resultado, executar com perfeição na hora que a pressão está no máximo. No final das contas, a história do Romário em 94 mostra pra gente que o sucesso dele não foi só por causa do talento, que era absurdo, claro. Foi também o resultado de uma mentalidade de ferro. Ele foi, de forma consciente, o criador da própria glória. E com isso, ele provou que as circunstâncias, o mundo externo, os adversários, tudo isso pode sim se curvar diante de uma vontade focada e uma crença que não se abala. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A história do baixinho meio que obriga a gente a pensar. Se um atleta conseguiu ser o cara da própria história com tanta convicção, quem é o cara na nossa? A resposta, quem sabe, está justamente nessa mesma clareza e nessa mesma convicção que ele mostrou para todo mundo.